tudo que está na Bíblia tem muitas razões de estar lá. Uma delas é a ressurreição dos mortos. E cada uma delas tem um porquê. Você quer saber? Fica comigo até o final desse vídeo. Topada Santa, um top para o seu crescimento. Yay! E aí galera, paz seja convosco, o cearense pregador tá na área para mais uma topada de hoje. É uma topada que não te faz cair, é uma topada que te faz levantar. Nós estamos aqui com esse quadro novo do nosso canal, então seja muito bem-vindo. Já fique à vontade para deixar aquele like abençoado aí para nós. Já fique à vontade para abençoar o canal com um compartilhamento, com um comentário, porque isso ajuda muito a gente, tá certo? É para o YouTube entender que os vídeos que a gente posta no nosso canal aqui são importantes para você, tá bom? Então vamos para o nosso vídeo hoje, as 10 ressurreições bíblicas e por quê. São 3 restaurações à vida no Primeiro Testamento. São 3 restaurações à vida feitas por Jesus Cristo, a ressurreição de Cristo. São 3 ressurreições à vida no Segundo Testamento. E no final do vídeo eu vou te dar uma curiosidade bíblica sobre 3 personagens que envolvem morte e ressurreição. Agora deixa eu deixar aqui, isso tudo a gente vai fazer em ordem cronológica dos fatos. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. O ato de dormir e acordar é um ato de morte e ressurreição todos os dias. Primeira restauração de vida está no livro de 1 Reis, capítulo 17, do versículo 17 ao 24, que é quando narra a história da ressurreição do filho da viúva por meio do profeta Elias. O segundo filho da sunamita, 2 Reis 4, 32 ao 37, por Eliseu. O terceiro é a restauração à vida do soldado que toca nos ossos de Eliseu em 2 Reis 13, 20 a 21, e ele torna a viver. O quarto, o filho da viúva de Naim, isso já no Segundo Testamento, em Lucas capítulo 7, versículo 11 a 15. O quinto, a filha de Jairo, em Lucas capítulo 8, versículos 41 até os 55. Sexto, Lázaro, João 11, do 1 ao 44. Sétimo, muitos santos que haviam morrido depois da morte de Jesus, em Mateus 27, 52. Isso foi uma explosão de milagres. Oitavo, Jesus, em Mateus 28, do 1 ao 8. Interessante que na ordem cronológica dos fatos, Jesus ele é o oitavo, ou seja, ele ressuscitou para a eternidade. Nono, Tabita, Atos capítulo 9, versículo 36 ao 43. Em décimo, o Eutico. Em Atos capítulo 20, do versículo 7 ao versículo 12, o Eutico dormiu na hora da mensagem que Paulo estava pregando, caiu da janela e quebrou o pescoço, morreu. E aí o Paulo teve que ressuscitar ele. Alguns acreditam até que foi esse o dia que o Dr. Lucas se converteu. E com exceção de Jesus, todos os outros passaram pela morte outra vez. Agora, por que cada uma dessas ressurreições aconteceu? Vamos ver o lado didático delas, tá? Primeira, o filho da viúva, lá de 1 Reis, capítulo 17, 17 ao 24. Deus é fiel para dar àqueles que confiam nele. Quando Elias chega na casa daquela viúva, ele diz assim: o que é que você vai fazer? Ela diz assim: se eu estou catando uns cavacos, eu vou fazer um bolo pequeno para mim e para o meu filho, e a gente vai comer e vai esperar para morrer. E ele diz assim: faz conforme a tua palavra, mas faz primeiro um bolo para mim, e depois para você e para o seu filho. E assim ela creu na palavra, ela obedeceu ao profeta, e no dia que o filho dela morreu, Elias foi lá e ressuscitou o menino. Segundo, o filho da sunamita, em 2 Reis capítulo 4, versículos 32 até o 37. Por que Deus ressuscitou o filho da sunamita? Porque Deus honra aqueles que tratam com honra os seus. Se você é tratado com honra, ou se você trata com honra, o Senhor vai te tratar com honra também.
Terceiro, por que que Deus restaurou a vida do soldado que tocou nos ossos de Eliseu em 2 Reis 3, do 20 ao 21? Por quê? O soldado estava sendo levado ao enterro, né? Estava sendo conduzido, e quando a cova estava aberta, onde Eliseu havia sido enterrado, havia vindo o inimigo estava vindo. Então, quando os amigos dele viram, bem, esse daqui já está morto, eles não vão se importar, vamos jogar ele aí, depois a gente volta, se a gente estiver vivo, e termina o serviço. Então eles jogaram ele dentro da cova do Eliseu. Mas quando o defunto tocou no osso, ele acordou, ele tornou a vida. E quando ele tornou a vida, que ele olhou para um lado, ele viu os amigos dele correndo. Quando ele olhou para o outro, ele viu o inimigo se aproximando. Então ele saiu daquela cova e saiu correndo rumo aos amigos também. Agora tu imagina como deve ter sido engraçado. Porque olha só, os amigos corriam e quando você está fugindo, é natural que você olhe para trás. E quando os amigos olhavam para trás, o que é que eles iam? O inimigo lá atrás, mas eles viam que eles tinham acabado de enterrar correndo atrás dele. Parecia uma visão assim de uma alma penada, assim. Se é que a gente pode dizer isso. Então foi uma das cenas mais cômicas e engraçadas, pelo menos a meu modo de ver, da Bíblia Sagrada. Mas por que que Deus trouxe esse soldado à vida? Porque Deus nos traz a vida para novas batalhas. Quarta restauração de vida, agora já no Segundo Testamento, o filho da viúva de Naim, em Lucas capítulo 7, do 11 ao 15. Por que que Deus restaurou o filho daquela mulher? Porque Deus faz cessar todas as nossas lágrimas. Amém? Coloca um amém nos comentários aí, se Deus já fez você cessar todas as tuas lágrimas. Quinto, por que que Deus restaurou a vida da filha de Jairo em Lucas capítulo 8, do 41 até o 55? Por que que Deus fez isso? Porque Deus nos ensina a crer mesmo contra a maioria. O contexto dessa ressurreição. Jairo havia sido informado da morte da filha quando ele foi buscar o mestre. E quando ele chegou em casa, haviam carpideiras já contratadas para chorar pela menina que estava morta. E quando Jesus entra ali, Jesus diz assim, olha, não temas, crê somente. E o Jairo creu contra a maioria. Amado, deixa eu te dizer, apenas 7 pessoas ficaram lá com Jesus. Era Jesus, Pedro, Tiago, João, Jairo, a mulher e a menina. E quando eles estavam ali, Jesus toca na mão daquela menina e diz, Talita cumi, que quer dizer, menina, levanta-te. E aquela menina tornou a viver e disse que estava com fome. Não, ela não morreu de fome. Ela estava com fome apenas, mas ela morreu de outra causa. Morreu provavelmente por causa de uma enfermidade, de uma doença. Então, o Senhor nos ensina a crer, como Jairo creu, que Deus ele traz a vida, nos mostrando que vale a pena crer contra a maioria. Sexto, por que que Deus restaurou a vida de Lázaro em João capítulo 11, do versículo 1 ao 44? Porque Deus mostra para mim e para você, através de Lázaro, que a nossa vida é para servi-lo até mesmo na morte. Porque Maria e Marta mandaram buscar Jesus quando Lázaro estava muito enfermo. E Lázaro não recebeu a visita tão esperada. E pode ter sido um tanto decepcionante para elas duas. Contudo, porém, entretanto, elas continuaram crendo. E Deus precisava, o Senhor precisava que Lázaro morresse. Porque os judeus ali de Betânia não estavam acreditando em Jesus. Então, no que Lázaro morre, Jesus chega. E quando Jesus chega, depois de 4 dias, porque havia um credo judeu de que a alma, o espírito da pessoa ficava em torno do corpo ali até o 3º dia, mas já era 4 dias. 4 dias. Lázaro já estava fedendo, já não tinha mais esperança nenhuma de vida. Mas quando o Senhor chegou, ele disse, tira a pedra, que removeram a pedra da entrada do sepulcro. Ele grita de lá, Lázaro, vem para fora. E o Lázaro torna a viver, para que outras pessoas pudessem crer em Jesus Cristo. Sétimo, porque que Deus trouxe à vida muitos santos que haviam morrido mesmo depois, que haviam morrido no dia da morte de Jesus, depois da morte do Senhor. Em Mateus 27, 52, houve essa explosão de milagres.
porque Deus ele é um Deus de propósitos. No dia que Jesus morre, ele ressuscita vários dos mortos que morreram depois dele. E isso mostra que quando ele vier como Messias, que está muito próximo de Jesus voltar, quando ele vier, haverá uma grande ressurreição, uma grande restauração de mortos. E eu quero abrir um parêntese aqui. Jesus ele é o princípio dos mortos, porque diferente dos demais que tiveram a sua vida restaurada e passaram pela morte outra vez, Jesus ele é o primogênito dos mortos, porque ele foi o primeiro a ressuscitar para não mais morrer. Oitavo, por que Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia? Mateus 28, do 1 ao 8. O único a de fato ressuscitar foi Jesus. O único de fato a ressuscitar. Por quê? Porque ele não mais morrerá. Porque ele não mais precisou passar outra vez pela morte, pela experiência da morte. Jesus ele pode ser chamado de ressurreto. Os outros foram restaurados, tiveram as suas vidas restauradas, mas passaram por uma morte outra vez e ressuscitarão na volta de Jesus. Eles ressuscitarão na segunda vinda do Messias, quando ele rasgar os céus e a trombeta tocar. Aleluia! Nono, por que Deus ressuscitou Tabita em Atos capítulo 9, do 36 ao 43? Porque Tabita era uma jovem que trabalhava e fazia costura para as suas amigas, para as senhoras, para as pessoas que estavam ali em volta dela. Ela era uma pessoa que servia muito. Então Deus nos ressuscita para nos chamar de volta ao trabalho. Décima e última restauração de vida do dorminhoco Eutico em Atos capítulo 20, do versículo 7 até o versículo 12. Por que Deus restaurou a vida do Eutico? Deus poderia ter dito assim: quem mandou dormir na hora da mensagem? Quem mandou dormir na hora da pregação? Quem mandou não dar ouvidos ao que o Paulo estava pregando? Então o Eutico morreu, mas Deus o restaurou a vida para nos chamar das nossas distrações, para nos ressuscitar das nossas distrações. Às vezes a gente anda muito distraído e somos um alvo fácil para ser destruído. Vamos para o bônus? Então, como ressuscitar e dormir e acordar e morrer são sinônimos, segundo a Bíblia? Quando Lázaro morreu, Jesus disse assim: olha, nós estamos indo acordar, despertar Lázaro do seu sono, tá? Então isso faz a referência quanto à questão do dormir e acordar. Ah, dormiu, morreu, acordou, ressuscitou. Então existe essa questão. Existem três personagens na Bíblia, todos três do Primeiro Testamento, que dois não passaram pela morte e um deles não viu o que parece estar escrito. Ou vamos aqui tentar explicar. Primeiro deles, Enoque. Enoque não morreu. Segundo a palavra de Deus, ele andou com Deus e por isso ele foi transladado. Ele não passou pela experiência de morte. Segundo, Elias. Elias também não morreu. Engraçado que tem nome com E, né? Enoque, Elias não morreu. E Elvis, todo mundo disse que não morreu. Elias também não morreu. A Bíblia mostra que ele foi arrebatado. E o terceiro é um profeta também, né? Assim como Elias. É o profeta Ezequiel. No capítulo 37 do seu livro, ele diz que ele foi levado pelo Senhor até um vale cheio de ossos secos, né? A nossa primeira PR, eu vou deixar o link dela aqui embaixo para você ver depois. Ele foi levado, aquilo foi uma visão, ele não viu aquilo acontecer de fato, né, ao pé da letra. Ele foi um arrebatamento de sentidos que ele vivenciou ali. Foi arrebatado a sua visão, a sua audição, o seu tato. Ele conseguia ver que os ossos estavam secos, até sequíssimos. Ele conseguia ouvir o estalar de osso batendo, se juntando ao seu próprio osso. Mas com tudo aquilo era uma figura daquilo que Deus iria fazer com a restauração de Israel.
E tendo em vista o último discurso do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, ele diz lá no seu discurso que Israel agora é um exército, é uma nação poderosa, e não importa, gente, não importa quem vai se levantar contra Israel. Se levantar contra Israel, vai perder. E por que que perde? Porque o Senhor é quem luta por Israel. Se você puder ver depois aí, assistir alguns documentários sobre a Guerra de 6 Dias, vocês vão ver como Deus batalha em favor de Israel. Tá bom? Então esse é o nosso vídeo de hoje. Obrigado aí por você ter ficado até o final. Então ó, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Valeu!